Se você é tão esperto, então traduza. 12 intérpretes falharam, mas a zeladora se manifestou. 8 idiomas. Juliet Ashford empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor de mármore da Torre Sterling, em Manhattan. Seu uniforme cinza estava amassado. Seus sapatos de sola de borracha estavam gastos. Suas mãos calejadas seguravam o cabo de um esfregão sujo. Foi quando ela ouviu os gritos vindo da sala de conferências principal no último andar. Era quase meia-noite, mas as luzes ainda brilhavam atrás daquelas pesadas portas de carvalho. E isso significava problemas. 12 intérpretes tinham sido demitidos naquela noite. Nenhum deles foi capaz de traduzir corretamente os documentos do contrato. Documentos que salvariam a Steel Holdings de perder um acordo de 200 milhões de dólares. Um acordo com o investidor japonês mais poderoso da Orla do Pacífico. Foi quando Walken Steel, o homem que comandava a organização mais temida de toda a costa leste, agiu. Um homem cujo nome sozinho poderia esvaziar uma sala. Ele bateu o punho na mesa de conferências e gritou com o 13º intérprete que acabara de entrar, tremendo. Se você é tão esperto, então traduza este contrato corretamente, porque Hayashi está prestes a ir embora. E se ele for, eu prometo a você, você não será o único a desaparecer esta noite. Juliet parou de esfregar. Pela fresta da porta, ela podia vê-los. Os executivos desesperados em seus ternos de 10 mil dólares amontoados ao redor da mesa. Raymond Cross esfregando as têmporas. Diana Kessler rabiscando notas com o maxilar cerrado. Preston Hale sentado com os braços cruzados e aquele escárnio permanente no rosto. E na tela enorme montada na parede, o idoso investidor japonês Hayashi Kenji. Ele estava sentado imóvel. Sua expressão mudava de paciência para algo que parecia muito com um adeus. Ela reconheceu aquele olhar. Ela já tinha visto isso antes nos rostos de médicos, nos rostos de proprietários de imóveis, nos rostos de cada pessoa que já tinha desistido dela. Xeninoida, ela sussurrou sem perceber que tinha falado em voz alta. As palavras japonesas escaparam de seus lábios como um segredo que ela guardava há 6 longos anos. A sala ficou em silêncio mortal. Cada par de olhos se voltou para a porta onde Juliet estava congelada em seu uniforme cinza desbotado. Um esfregão em uma mão e um borrifador na outra. Sua estrutura magra mal preenchia a porta. Cabelo escuro preso sob um boné de algodão. E aqueles olhos cinza esverdeados afiados. Os olhos que ninguém naquele prédio jamais se preocupou em olhar. Agora travados no contrato exibido no monitor secundário perto da entrada. Walken Steel virou a cabeça lentamente. E pela primeira vez em 6 anos, passando por ela todas as noites, sem um olhar, ele realmente a viu. Se você está gostando desta história, faça-me um favor e aperte o botão de curtir. Significa mais do que você imagina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não o fez, inscreva-se para não perder o que acontece a seguir. Porque o que Julia disse naquela sala de conferências não salvou apenas um acordo de 200 milhões de dólares. Mudou tudo. E eu quero dizer tudo. Walken Steel não gritou. Ele não precisava. Ele simplesmente olhou para a porta e disse 2 palavras em uma voz tão baixa que soava como uma faca cortando seda. Tragam ela. Os 2 guarda-costas de terno preto parados em cada lado da porta se afastaram. E Juliet Ashford, ainda segurando um esfregão na mão esquerda e um borrifador de vidro na direita, cruzou a soleira. Ela entrou na sala de reuniões pela primeira vez em 6 anos, não para limpar o chão. Seus sapatos gastos de sola de borracha fizeram um som muito suave contra o mármore preto. Mas naquele silêncio, aterrissou como uma batida de tambor. Preston Hale foi o primeiro a quebrá-lo. Ele se recostou em sua cadeira de couro e cruzou os braços sobre o peito. Olhou Juliet de cima a baixo, então soltou uma risada que não se preocupou em esconder. Isso é uma piada? Uma zeladora? Sua voz ecoou pela sala, e Juliet sentiu o peso de cada palavra pressionar seus ombros. Mas ela não abaixou a cabeça. Ela estava acostumada a ser ignorada, mas ser menosprezada era diferente. E ela aprendeu há muito tempo que as pessoas só poderiam diminuí-la se ela permitisse. Diana Kessler colocou sua caneta na mesa e virou-se para Preston com um olhar tão frio que o fez parar de rir. Deixe-a falar, disse Diana, sua voz calma, mas dura como aço. E naquele momento, Juliet lembrou o porquê. Nos últimos 6 anos, de todos naquele prédio,
Diana Kessler era a única que sempre a olhava diretamente nos olhos quando dizia boa noite. Na tela enorme, Hayashi Kenji inclinou-se para a frente. Seus olhos estreitos e afiados se apertaram como se avaliassem uma pintura rara em uma casa de leilões. Ele falou em japonês lenta e claramente. Você entende japonês? Juliet encostou o esfregão na parede e colocou o borrifador no chão. Então caminhou até a mesa de conferências. Um contrato com mais de 50 páginas estava aberto entre xícaras frias de café e canetas caras. Ela pegou os documentos. Seus dedos calejados folhearam as páginas a uma velocidade que ninguém na sala esperava. Hai wakarimasu, ela respondeu a Hayashi em japonês. Tão preciso que Raymond Cross levantou a cabeça das mãos onde estivera esfregando as têmporas. Ele olhou para ela como se ela fosse um fantasma. Juliet parou na página 17, depois na página 32, depois na página 48. E cada vez que ela fazia uma pausa, o ar na sala ficava mais pesado. Aqui, disse ela, colocando o dedo na primeira cláusula. A tradução afirma que a Steel Holdings fornecerá materiais de construção para 5 projetos. Mas o texto original em japonês do Sr. Hayashi especifica claramente 50 projetos. Isso não é um erro menor. Isso é uma discrepância de mais de 80 milhões de dólares. Raymond Cross ficou pálido. Preston Hale descruzou os braços. Diana Kessler começou a tomar notas furiosamente. Aqui. Juliet virou para a página 32. O intérprete traduziu o prazo de conclusão como um prazo de início das obras, significando que vocês acreditam que têm 18 meses para começar a construção. Mas, na realidade, o Sr. Hayashi está lhes dando 18 meses para completar tudo. Essas são duas coisas inteiramente diferentes. E se vocês assinarem esta versão, estarão em quebra de contrato desde o primeiro dia. Raymond Cross levantou-se de um salto como se tivesse levado um choque elétrico. Isso é impossível, ele sussurrou. E aqui, Juliet virou para a página 48. Sua voz ainda tão calma como se estivesse lendo uma lista de compras enquanto a sala tremia ao seu redor. A cláusula de seguro. A tradução diz que o seguro cobre apenas acidentes de trabalho. Mas o original inclui danos ambientais também, significando que se qualquer incidente de poluição ocorrer no local de Atlantic City, a Steel Holdings arcará com o custo total sem limite. E dada a escala deste projeto de cassino portuário, estamos falando de um valor que pode chegar a 9 dígitos. O silêncio se seguiu. Não o silêncio da paz, mas o silêncio depois que uma bomba explodiu. Quando todos estão esperando para ver se o prédio vai desabar. Na tela, Hayashi Kenji assentiu lentamente, e pela primeira vez naquela noite, ele sorriu apenas levemente. Mas o suficiente para que todos na sala entendessem que a mulher segurando o esfregão estava certa sobre cada palavra. Walkenstiel não tinha falado desde que ordenou que a trouxessem. Ele estava na cabeceira da mesa, com as 2 mãos apoiadas na superfície de carvalho preto. Seus olhos escuros e sem fundo nunca deixaram Juliet nem por um segundo. Ela sentiu aquele olhar, pesado como chumbo, quente como brasas. E ela sabia que no mundo de Walkenstiel, sua atenção não era uma recompensa, mas um teste. E aqueles que falhavam raramente tinham uma segunda chance. Ele falou apenas uma frase. Mas a maneira como ele a entregou, lenta, cada palavra deliberada, como se cada uma fosse uma bala sendo carregada em uma câmara, fez a sala inteira prender a respiração. Quem é você? Juliet não respondeu imediatamente. Ela olhou para suas mãos, para os dedos endurecidos por produtos químicos de limpeza, para os nós dos dedos rachados pela água fria às 3 da manhã. Então ela olhou para cima e encontrou o olhar de Walkenstiel. O homem que acabara de perguntar quem ela era em uma voz que poderia fazer uma cidade inteira baixar a cabeça. E ela entendeu que este momento mudaria tudo. Ou ela voltaria a empurrar seu carrinho de limpeza pelos corredores de mármore, como se esta noite nunca tivesse acontecido. Ou ela diria a verdade e nunca mais poderia voltar a ser invisível. Eu sou aquela que ouviu, disse Juliet. Sua voz suave, mas firme como um fio de aço fino que nada poderia dobrar. Por 6 anos eu limpei estas salas. Por 6 anos eu ouvi vocês falarem ao telefone, negociarem, discutirem, celebrarem, praguejarem. Eu ouvi o Sr. Cross ligar para o banco à meia-noite. Eu ouvi a senhorita Kessler reler contratos em voz alta para si mesma quando pensava que não havia mais ninguém. Eu ouvi o Sr. Hale falar mal de seus colegas na Copa quando acreditava que apenas a máquina de café estava ouvindo. Preston Hale ficou vermelho, mas não ousou abrir a boca.
Diana Kessler levantou os olhos de suas anotações, seus olhos afiados fixos em Juliet, com algo que não era pena, mas quase reconhecimento. Mas ouvir não explica seu japonês perfeito, disse Raymond Cross. Ainda de pé ao lado da mesa de conferências, seu rosto pálido após 3 choques seguidos. Onde você aprendeu? Quem era você antes de vir para cá? Juliet respirou fundo. Ela olhou para Diana, a única mulher na sala que já a tinha visto quando ela era invisível. E Diana deu um leve aceno de cabeça. Um gesto tão pequeno que ninguém mais poderia ter notado. Mas Juliet notou. E foi o suficiente para ela dizer o que tinha enterrado por 6 anos, sob um uniforme cinza e o cheiro de desinfetante. Eu me formei na Universidade de Colômbia, disse ela. E a frase caiu na sala de reuniões como uma pedra lançada em água parada. Linguística aplicada. Sou fluente em 8 idiomas: japonês, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e russo. Preston Hale abriu a boca e a fechou novamente como um peixe tirado da água. Raymond Cross sentou-se novamente em sua cadeira muito lentamente, como se suas pernas não pudessem mais mantê-lo em pé. Antes de mudar para a linguística, continuou Juliet. Sua voz agora encontrava um ritmo que ela pensava ter perdido há muito tempo. O ritmo de alguém que uma vez esteve diante de um auditório de 300 alunos sem tremer. Estudei por 2 anos na Escola de Negócios de Colômbia, com especialização em finanças. Não completei o programa, mas aprendi o suficiente para entender que os 3 erros de tradução que acabei de apontar não são apenas erros linguísticos. São erros que poderiam destruir toda a estrutura financeira deste acordo. Ninguém falou. Ninguém ousou. Uma sala de reuniões multimilionária com uma mesa de carvalho preto e lustres de cristal estava sendo dominada por uma mulher magra em um uniforme cinza. E a coisa mais assustadora não era o que ela estava dizendo, mas a verdade de que todos eles, os homens e mulheres mais poderosos da costa leste, tinham passado por ela todas as noites por 6 anos, sem nunca parar para fazer uma simples pergunta. Na tela, Hayashi Kenji falou em inglês, sua voz lenta e profunda como um sino de templo. Senhorita Ashford, disse ele, sua voz cheia de um novo nível de respeito. Gostaria de pedir que você revise todo este contrato. Acredito que há muitos mais erros que as 12 pessoas antes de você ignoraram, ou ignoraram deliberadamente. Hayashi disse essa última parte muito suavemente, mas todos na sala ouviram. E Juliet percebeu que o idoso japonês na tela não era apenas um investidor. Ele era alguém que tinha vivido o suficiente para saber que o fracasso repetido de 12 intérpretes profissionais não era uma coincidência. Walkenstiel permaneceu na cabeceira da mesa, suas mãos ainda apoiadas na superfície de carvalho. E ele olhou para Juliet de uma maneira que ela nunca tinha visto ninguém olhar para ela antes. Não com o desprezo de Preston, não com a empatia de Diana, não com o choque de Raymond, mas com o olhar de um homem que acabara de perceber que a arma mais letal em seu prédio não estava trancada em um cofre ou atrás de sua equipe de segurança, mas estava parada bem na frente dele em sapatos gastos de sola de borracha. E ele ainda não sabia se isso era a maior sorte ou o maior perigo de sua vida. No momento em que Hayashi terminou de falar, Walkenstiel soltou a mesa e endireitou-se em toda a sua altura. E a sala inteira pareceu se contrair por um batimento cardíaco. Porque quando este homem ficava totalmente ereto, sua sombra cobria metade da mesa de conferências, como um lembrete silencioso de quem realmente possuía tudo naquele prédio, incluindo o próprio ar. 12 intérpretes, disse ele lentamente, seus olhos nunca deixando Juliet. 12 pessoas pagas milhares de dólares por hora, e nem uma única traduziu corretamente. Você acha que isso é uma coincidência? Juliet não respondeu imediatamente. Ela colocou o contrato na mesa. Então enfiou a mão no bolso do uniforme, um lugar que qualquer um assumiria conter nada mais do que um pano de limpeza ou luvas de borracha. E puxou um telefone antigo. Um telefone flip do tipo agora visto apenas em lojas de penhores. Sua tela arranhada em todas as direções. Um canto da carcaça rachado e mantido junto com fita adesiva transparente. Os primeiros 3 realmente não eram qualificados, disse ela. Sua voz estranhamente calma para o que estava prestes a revelar. Japonês jurídico e japonês comercial não são a mesma coisa, e este contrato exige ambos. Nem todo intérprete pode lidar com isso, especialmente com terminologia de cassino e construção portuária. Mas os 9 restantes.
Ela fez uma pausa, varrendo o olhar pela mesa. De Preston Hale, sentado rígido como uma estátua de pedra, a Raymond Cross, segurando a borda de sua cadeira. A Diana Kessler, segurando sua caneta congelada acima da página. Os 9 restantes traduziram errado porque quiseram. O quê? Preston Hale levantou-se de um salto, seu rosto pálido. Você está acusando especialistas contratados com o dinheiro desta empresa? Não estou acusando ninguém, disse Juliet. E ela abriu o telefone, apertou alguns botões e parou em um arquivo de áudio. Na semana passada, enquanto eu limpava a sala dos funcionários no 46º andar, o 8º intérprete estava sentado no sofá, fazendo uma ligação. Ele não me viu porque eu estava ajoelhada atrás do carrinho de limpeza de vidro. E mesmo se tivesse visto, não teria se importado porque sou apenas a zeladora. Ela apertou o play. Uma voz de homem crepitou do pequeno alto-falante, distorcida, mas inconfundivelmente clara. Relaxe. Vou traduzir mal a sessão de seguros novamente. Eles terão que nos chamar de volta mais algumas vezes. Cada atraso significa taxas de consultoria mais altas. Eles estão se afogando. Deixe-os afundar lentamente. Então nós os puxamos para fora pelo preço que quisermos. Ninguém na sala respirou. Raymond Cross soltou o encosto da cadeira, seus punhos cerrados tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Diana Kessler colocou sua caneta na mesa, seu rosto travado em algo entre choque e fúria. E isto, disse Juliet, rolando para o segundo arquivo. Foi gravado há 2 dias. Uma voz diferente, o 11º intérprete. Ele estava ligando para alguém da garagem subterrânea no nível 2 deste prédio às 11 da noite, logo após ser demitido. A segunda voz surgiu, mais baixa, mais confiante e mais cruel. A Steel Holdings está desesperada. Nesta fase, eles pagarão o que pedirmos. Deixe mais algumas traduções erradas acontecerem e eles aceitarão qualquer número que dermos a eles. E ouça, o chefe diz que hoje à noite virá um 12º, um dos nossos. Então não se preocupe. Juliet fechou o telefone. As últimas 3 palavras da gravação, um dos nossos, pairaram no ar como o cheiro de pólvora após uma explosão. Preston Hale sentou-se novamente em sua cadeira muito lentamente como alguém que acabara de levar um golpe no estômago e ainda não sentira a dor. Raymond Cross virou-se para Walken. Isso é organizado. Estes não são freelancers gananciosos. Alguém os está dirigindo. Walken Steele não olhou para ninguém além de Juliet. Ele ficou lá, a leve cicatriz ao longo do lado esquerdo do pescoço tremendo ligeiramente. O único sinal de que, sob sua compostura, uma tempestade estava se formando. E ele perguntou a ela em uma voz tão suave que era mais aterrorizante do que quando ele gritava. Há quanto tempo você sabe? Cerca de 10 dias, respondeu Juliet. Eu queria ter certeza antes de dizer qualquer coisa. 10 dias? Walken repetiu, cada palavra moendo entre dentes cerrados. Por que você não falou antes? Juliet encontrou seus olhos. E pela segunda vez naquela noite, ela fez algo que muito poucas pessoas na costa leste ousavam fazer. Ela sustentou aquele olhar sem piscar, sem recuar, sem abaixar a cabeça. Porque quem teria acreditado em mim? Disse ela. Uma zeladora do turno da noite segurando um esfregão, acusando intérpretes profissionais pagos milhares de dólares por hora de sabotar deliberadamente o maior negócio do ano para a organização mais poderosa da costa leste. Quem, Sr. Steele, quem nesta sala teria acreditado em mim? O silêncio que se seguiu a essa pergunta pesou mais do que qualquer resposta poderia ter pesado. Porque todos na sala sabiam a verdade. E essa verdade não deixou ninguém disposto a falar. Walken pegou o telefone na mesa, apertou um único botão e falou com a pessoa do outro lado em uma voz que Juliet reconheceu instantaneamente. Esta não era a voz do CEO da Steel Holdings. Esta era a voz do chefe do sindicato Steel. A voz que, uma vez falada, significava que nada depois era apenas negócios. Descubra quem está por trás dos 12 intérpretes. Rastreie até a fonte. Quero nomes dentro de 48 horas. Ele encerrou a chamada, olhou para Juliet mais uma vez. E em seus olhos escuros e sem fundo, ela viu algo novo. Não a avaliação de antes, não o reconhecimento de minutos atrás, mas perigo puro. Porque Walken Steele acabara de perceber que alguém estava atacando seu império de dentro. E a mulher parada na frente dele em um uniforme cinza desbotado.
A mulher que ele nunca notou em 6 anos era a única que tinha visto isso acontecer. Assim que Walken encerrou a chamada, Hayashi Kenji falou da tela em um inglês que era lento e preciso até cada vírgula. Como alguém que viveu o suficiente para saber que cada palavra carregava peso. Senhorita Ashford, quero que você traduza todo este contrato novamente. Você pode fazer isso? Sim, respondeu Juliet sem um segundo de hesitação. E a certeza em sua voz fez Raymond Cross olhar para ela pela segunda vez naquela noite com a mesma expressão atordoada. De quanto tempo você precisa? Hayashi perguntou. Juliet olhou para o contrato de 53 páginas ainda deitado na mesa. Seus olhos medindo rapidamente a espessura dos apêndices e o número de cláusulas técnicas. 3 horas, talvez menos, mas preciso verificar alguma terminologia de construção portuária para garantir precisão absoluta. Senhor Hayashi, disse Walken, você pode esperar até de manhã? Posso esperar até às 3 da manhã, horário de Nova York, respondeu Hayashi. Mas tenho uma condição. Só aceitarei uma tradução preparada pela senhorita Ashford. Ninguém mais. De acordo, disse Walken imediatamente. Então virou-se para Juliet. O que você precisa? E foi aí que Juliet fez algo que ninguém na sala esperava. Nem mesmo Diana Kessler, que estava começando a entender que essa mulher era tudo menos comum. Em vez de agradecê-lo, em vez de abaixar a cabeça, em vez de mostrar gratidão por ter recebido uma oportunidade, Juliet Ashford estabeleceu seus termos. Primeiro, disse ela, sua voz calma como se estivesse lendo uma lista de tarefas de início de turno. Preciso de uma mesa com um computador conectado ao sistema interno da Steel Holdings. Segundo, preciso de acesso a todos os arquivos de projetos anteriores relacionados a imóveis e portos para cruzar referências de terminologia técnica. Terceiro, quando eu terminar esta tradução, quero uma conversa privada com o Sr. Steele. Preston Hale soltou um som preso em algum lugar entre uma risada e um engasgo. A zeladora está estabelecendo condições com o chefe, disse ele. Mas sua voz não carregava mais seu desprezo anterior. Estava mais fina agora, mais fraca, como a voz de alguém tentando manter o equilíbrio em um navio adernado sem admitir que o convés já estava deslizando sob ele. Walken não olhou para Preston. Ele apenas olhou para Juliet. E após 3 segundos de silêncio em que a sala inteira esqueceu como respirar, ele disse uma única palavra. De acordo. Diana levantou-se imediatamente. Juliet, você pode usar meu escritório. Vou levá-la até lá e mostrar como entrar no sistema. Isso não será necessário, disse Juliet. E a resposta fez Diana parar no meio do passo. Já sei como usar o sistema. Eu assisti você entrar, pesquisar arquivos e abrir documentos todas as noites por 6 anos enquanto limpava seus teclados e telas. Diana olhou para ela por um longo momento, depois assentiu lentamente. E algo muito raro cruzou o rosto da conselheira-chefe mais afiada da Steel Holdings. Não foi bem um sorriso, mas chegou perto. As 2 mulheres deixaram a sala de reuniões juntas. Uma em um terno cinza escuro perfeitamente cortado e a outra em um uniforme de zeladora desbotado. No entanto, seus passos no corredor de mármore pouco antes da 1 da manhã não soavam nem um pouco diferentes. 3 horas depois, pouco antes das 4 da manhã, Juliet voltou à sala de reuniões com uma pilha de papéis nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos pela falta de sono, mas suas costas estavam retas. E quando ela colocou a nova tradução na mesa de carvalho preto, suas mãos não tremeram. Hayashi Kenji tinha reaparecido na tela, desta vez com 2 assistentes sentados de cada lado dele. Todos os 3 usando óculos de leitura e cada um segurando uma cópia impressa do contrato original em japonês. Nos 20 minutos seguintes, os 3 homens japoneses leram, compararam e discutiram em japonês rápido, apontando para cada linha, cada cláusula, cada número. Juliet sentou-se calmamente no canto da mesa, entendendo cada palavra que diziam, mas não interrompendo. Porque ela sabia que o silêncio no momento certo carregava mais poder do que qualquer explicação. Finalmente, Hayashi olhou para cima, tirou os óculos e sorriu pela segunda vez naquela noite. Mas desta vez foi mais amplo e caloroso, transformando seu rosto severo no de um avô olhando para um neto que acabara de deixá-lo orgulhoso. Perfeito, disse ele em inglês. Nem um único erro. É exatamente isso que queríamos dizer, senhorita Ashford. Sua tradução não é apenas correta. É melhor do que o original produzido por nossa equipe jurídica.
Uma exalação coletiva varreu a sala de reuniões como o ar do mar, correndo por uma janela aberta. Raymond Cross recostou-se, fechou os olhos e segurou a cabeça nas mãos como um homem que acabara de sobreviver a um acidente de carro. Preston Hale sentou-se imóvel, olhando para o tampo da mesa, e Juliet não sabia o que ele estava pensando. Mas pelo menos ele tinha parado de rir. Walken Steele levantou-se. Então, temos um acordo? Temos um acordo, confirmou Hayashi com um aceno de cabeça. Então ele fez uma pausa e a palavra mas caiu de sua boca tão levemente quanto uma folha, mas tão pesada quanto um martelo. O coração de todos na sala parou por um instante. Tenho uma condição, disse Hayashi. Toda a comunicação entre minha empresa e a Steele Holdings, a partir deste ponto, deve passar pela senhorita Ashford. Todos os documentos, todas as chamadas, todas as reuniões. Ela é a única em quem confio. Ele olhou para Juliet através da tela com os olhos afiados de um homem que testemunhou engano suficiente para reconhecer a verdade quando ela estava na frente dele. Mesmo quando essa verdade usava um uniforme de zeladora e sapatos de sola de borracha. Este projeto vale 200 milhões de dólares. Precisamos de alguém confiável. E esta noite, a única pessoa confiável nesta sala é aquela que ninguém se preocupou em ver por 6 anos. Walken virou-se para Juliet. Seus olhos fizeram a pergunta sem que sua boca se abrisse. Juliet olhou de volta para ele. E naquele momento, sob as luzes da sala de reuniões pouco antes das 4 da manhã, em meio ao cheiro de café frio, papel e o leve traço de limpador de chão ainda agarrado ao seu uniforme, ela entendeu que a porta tinha se aberto e ela não podia mais fingir que era invisível. Depois que Hayashi desligou e a tela ficou preta. Depois que Raymond Cross recolheu silenciosamente os papéis com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Depois que Diana Kessler apertou o ombro de Juliet uma vez e saiu. Depois que Preston Hale deixou a sala de reuniões sem dizer mais uma palavra a ninguém. Walken Steele levantou-se, abotoou o paletó como se tivesse acabado de terminar uma batalha em vez de uma reunião e falou com Juliet em uma voz que ela nunca o ouvira usar com ninguém nos últimos 6 anos. Não uma voz de comando, não uma voz ameaçadora, mas a voz de um homem convidando em vez de convocar. Ele disse que ela tinha pedido uma conversa privada e disse para ela segui-lo. Ele a conduziu pelo corredor no último andar, passando pelas portas de vidro à prova de balas, para uma área que Juliet nunca teve permissão para limpar por 6 anos, porque Walken tinha sua própria equipe de manutenção privada, e entrou em seu escritório pessoal. A sala era 3 vezes maior do que o apartamento-estúdio que ela alugava no Queens. Com paredes de painéis de nogueira escura, uma mesa de mogno posta diante de um vidro do chão ao teto com vista para o horizonte de Manhattan, pouco antes das 5 da manhã. A cidade ainda brilhando abaixo como um tapete tecido de luz. E em um canto, uma estante de vidro segurando não livros, mas caixas de documentos trancadas. Cada uma marcada com um símbolo que Juliet era sábia o suficiente para não perguntar. Ele disse para ela se sentar e gesticulou para a cadeira de couro preto em frente à mesa. E Juliet sentou-se, ainda usando seu uniforme cinza, ainda carregando o cheiro de desinfetante nas mãos. E ela percebeu que tinha esquecido de remover o pano de limpeza enfiado no bolso de trás, seu canto saindo como um lembrete silencioso de quem ela tinha sido por 6 anos, e ainda era até este exato momento. Walken não se sentou atrás da mesa. Ele puxou numa cadeira e sentou-se em frente a ela, sem mesa entre eles. E aquela distância, mais próxima do que qualquer conversa que ela já ouvira ter com alguém, a fez entender que este homem não queria apenas respostas. Ele queria ver a verdade em seu rosto enquanto ela falava. Ele perguntou uma palavra: por quê? E ela entendeu que continha tudo. Porque alguém que se formou em Colômbia, que era fluente em 8 idiomas, que estudou finanças, escolheria empurrar um carrinho de limpeza à meia-noite no prédio de um chefe da máfia por 6 longos anos. Juliet olhou para as mãos, e desta vez ela não olhou para cima imediatamente, porque a história que estava prestes a contar era uma que ela guardava no peito como uma ferida que nunca cicatrizou. E tocá-la sempre doía como na primeira vez. Ela disse que era seu irmão mais novo. O nome dele era Theo, e quando ele tinha 15 anos, os médicos encontraram um tumor em seu cérebro. Ela fez uma pausa, engoliu em seco e continuou.
Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 21 anos, e ela era a única guardiã legal de Theo. Sua irmã, seu pai, sua mãe, tudo o que ele tinha. Walken perguntou se tinha havido cirurgia, e ela notou que a voz dele tinha mudado. Não mais afiada ou ameaçadora, mas mais plana e vazia, como a voz de alguém forçando a emoção para baixo para ouvir totalmente. Ela disse que tinha sido uma cirurgia experimental, a única opção com chance de salvá-lo, não coberta pelo seguro. Quase US$ 400.000 ao longo de 3 anos. Ela disse o número uniformemente, como se estivesse lendo uma conta. Mas Walken entendeu que por trás disso estavam 3 anos de uma mulher na casa dos 20 dormindo não mais do que 4 horas por dia. Vendendo o pequeno apartamento que seus pais deixaram, vendendo o carro, pedindo emprestado a bancos, pedindo emprestado a amigos. Até pedindo emprestado a agiotas no Queens, de quem ela nunca deveria ter chegado perto. Até que não restou nada para vender. Ninguém para pedir emprestado. E a única coisa que ela ainda tinha eram suas mãos e as horas das 11 da noite às 7 da manhã, que ninguém mais queria. Ela disse que os recursos humanos a contrataram para o turno da noite. Ela trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã, dormia 2 horas, levava Theo ao hospital, sentava ao lado de sua cama durante a quimioterapia. Ia para casa, dormia mais 2 horas, buscava-o, fazia lição de casa com ele, cozinhava o jantar, observava-o dormir, depois voltava ao trabalho. Ela contou sem lágrimas. E foi isso que fez doer mais do que qualquer choro poderia ter doído. Porque mostrava que ela tinha contado a história para si mesma tantas vezes que as lágrimas tinham secado e apenas a verdade nua permanecia como osso. Walken perguntou como Theo estava agora. E Juliette percebeu que era a primeira pergunta que ele fazia, não para avaliar ou analisar, mas porque ele realmente queria saber. Seu rosto se iluminou e o sorriso que apareceu em seus lábios rachados foi o primeiro sorriso que Walkenstiel já vira nela. E isso a mudou completamente, como se alguém tivesse acendido uma luz em uma sala que ele pensava estar sempre escura. Ela disse que ele estava finalmente curado. E como um aluno superdotado que tinha pulado 2 séries, ele estava agora no último ano de um programa médico acelerado na Universidade de Nova York, querendo se tornar um oncologista pediátrico para ajudar crianças que passaram pelo que ele passou. Walken disse que ela estava orgulhosa dele, não como uma pergunta. Ela respondeu que tinha valido a pena cada dia, cada par de sapatos gastos, cada noite sem dormir, cada calo em suas mãos. Walken ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele fez a pergunta que Juliette mais temia. Se Theo sabia sobre o trabalho de zeladora, sobre tudo o que ela tinha feito por ele. Ela disse não, sua voz endurecendo como concreto, que ele pensava que ela trabalhava em um emprego administrativo e ele nunca saberia se ela pudesse evitar. Walken não disse mais nada. Ele olhou pelo vidro enquanto Manhattan mudava da noite para a manhã, o horizonte orlado de laranja pálido no leste. E sua mão moveu-se inconscientemente para o bolso esquerdo de seu paletó, onde ele carregava um velho relógio de bolso de prata que nunca mostravam a ninguém. Juliette não sabia a quem tinha pertencido. Ela não sabia que tinha sido propriedade de uma mulher chamada Margaret, que tocava Chopin em um piano em um pequeno apartamento no Brooklyn, antes que a vida a empurrasse para o submundo e nunca o deixasse voltar. Mas ela viu que os dedos de Walkenstiel, os dedos que assinaram ordens fazendo toda a costa leste tremer, estavam acariciando aquele relógio com uma ternura que ela nunca imaginou que ele possuísse. E naquele momento, no escritório escuro com a aurora rastejando pelo chão, ela vislumbrou outra pessoa sob Walkenstiel. Não o chefe, não o executivo-chefe, mas um filho que ainda sentia falta de sua mãe. A aurora tinha subido até a metade do vidro quando Walken retirou a mão do relógio de bolso, endireitou-se na cadeira e seu rosto mudou daquele raro momento de suavidade de volta para sua nitidez familiar tão rapidamente que Juliette se perguntou se ela tinha imaginado tudo. Mas ela não tinha imaginado. Ela tinha visto, e uma vez que algo tinha sido visto, não podia ser fingido. A proposta de Hayashi é real, disse Walken, sua voz retornando à cadência medida de um homem que comandava um império. Ele quer que você seja o único ponto de contato entre os dois lados. O projeto do cassino portuário de Atlantic City durará pelo menos 3 anos, possivelmente 5.
Você trabalhará diretamente comigo como especialista de ligação especial, com remuneração compatível com o valor que você provou esta noite. Ele nomeou um valor. Juliet ouviu, mas levou alguns segundos para processar, porque o número era maior do que a renda total de 6 anos de limpeza noturna combinados. E ela quase riu do absurdo disso, que as mesmas mãos, a mesma mente, a mesma pessoa valiam $14 por hora em um uniforme cinza e valiam 100 vezes isso em uma cadeira de sala de reuniões. Antes de eu responder, disse Juliet, e ela viu a sobrancelha de Walken levantar 1 milímetro porque ele não estava acostumado a fazer uma oferta que não fosse aceita imediatamente. Tenho condições, mais condições, disse Walken, mas seu tom não estava irritado. Estava quase divertido. A maneira como um jogador de xadrez reage quando um oponente faz um movimento que ele não antecipou. Primeiro, disse Juliet, quero continuar limpando algumas horas por semana. Walken olhou para ela como se ela tivesse dito que queria ser paga em doces. Você acabou de receber uma oferta de um cargo para o qual as pessoas precisam de um diploma de Harvard para se candidatar, e você quer continuar esfregando o chão. Porque é onde as pessoas dizem a verdade, respondeu Juliet. Ninguém guarda suas palavras perto de uma zeladora, Sr. Steele. Ninguém guarda segredos de alguém que eles acham que não existe. Por 6 anos, eu soube mais sobre este prédio do que qualquer câmera de segurança. E se você quer que eu seja verdadeiramente útil, então deixe-me manter meus ouvidos onde as pessoas baixam sua armadura. Walken ficou em silêncio, e Juliet percebeu que ele não estava em silêncio em objeção, mas em cálculo. E quando Walken Steele calculava, significava que ela tinha dito algo que ele achava valioso. E a segunda condição, ela continuou, é muito mais importante. Prossiga. Não sou a única, disse Juliet, e sua voz mudou. Não mais a voz de alguém negociando por si mesma, mas a voz de alguém falando por aqueles sem voz. Neste prédio agora, há pelo menos 15 pessoas fazendo trabalhos que não refletem suas verdadeiras habilidades, e ninguém se preocupou em perguntar por quê. Por exemplo, disse Walken, seus olhos se estreitando. Mabel, a cozinheira no porão, a mulher que o Sr. Hale chama de velha bruxa da cozinha, disse Juliet, e sua voz afiou-se na frase. Ela já foi a chefe principal no Walden, um restaurante com estrela Michelin no Brooklyn. Ela saiu porque seu ex-marido era abusivo. Ela teve que desaparecer. Precisava de um lugar onde ele não pudesse encontrá-la. Então, ela aceitou um emprego noturno na cozinha aqui e ninguém perguntou quem ela era antes. Walken não disse nada. Juliet continuou. Franklin na logística, 63 anos. O homem que vocês chamam de o velho do armazém. Ele foi contador-chefe por 20 anos em uma empresa financeira de Midtown antes de ser demitido, e ninguém o recontratar porque disseram que ele era muito velho. Mesmo que ele possa ler um balanço patrimonial mais rápido do que qualquer um no 47º andar. Inená, disse ela, a recepcionista noturna que a maioria das pessoas aqui nem conhece pelo nome. Ela se formou em arquitetura no Instituto Pratt. Mas quando seu marido teve um derrame há 2 anos, ela precisava de um emprego com horários flexíveis para que pudesse trabalhar e cuidar dele. E a mesa noturna aqui foi a única coisa que ela conseguiu encontrar. A sala ficou em silêncio, a luz da manhã agora se espalhava pelo centro do chão, dividindo o escritório em 2 metades, uma escura e uma clara. E Juliet sentou-se exatamente nessa linha, como se tivesse vivido toda a sua vida na fronteira entre ser vista e não vista. Quero um programa, disse ela. Não caridade, não esmolas, mas descoberta. Encontre as pessoas neste prédio cujas habilidades estão sendo desperdiçadas. Dê a elas uma chance de provar a si mesmas. Deixe-as fazer parte das decisões em vez de apenas limpar as consequências dessas decisões. Walken levantou-se, caminhou até o vidro e olhou para Manhattan, acordando lá embaixo. Milhões de pessoas começando um novo dia. E ele ficou lá tempo suficiente para que Juliet pensasse que ele recusaria. Então ele se virou. Você acabou de me salvar um acordo de $200 milhões, disse ele lentamente, palavra por palavra. Você descobriu um esquema de sabotagem que todo o meu aparato de segurança perdeu. Você traduziu um contrato que 12 especialistas falharam em lidar. E quando pergunto o que você quer, em vez de pedir dinheiro, títulos, qualquer coisa para si mesma, você pede por uma cozinheira, um velho funcionário de logística e uma recepcionista noturna.
Ele fez uma pausa, olhando para ela, e naqueles olhos escuros e sem fundo, Juliet viu algo que não conseguia nomear, mas que a fez prender a respiração. Por quê? Juliet levantou-se e pela primeira vez na conversa ela sorriu. Não o sorriso brilhante que ela usara ao falar de Theo, mas o sorriso quieto de alguém que caminhou por escuridão suficiente para saber o que precisava e o que não precisava. Porque meu irmão está vivo, Sr. Steele. Ele é saudável. Ele está prestes a se tornar médico. Ele tem um futuro. Eu tenho tudo o que preciso. Mas as pessoas de quem acabei de falar, elas ainda estão esperando. 3 dias depois daquela noite, Juliet deixou a Torrey Sterling às 4 da manhã como de costume. Mas hoje, ela não estava saindo de um turno de limpeza. Ela tinha acabado de terminar sua primeira sessão de trabalho como especialista de ligação especial. Sentada no novo escritório que Diana arranjara para ela no 45º andar, revisando o apêndice do contrato Hayashi uma última vez antes de enviá-lo para Tóquio. E ela estava tão exausta que seus olhos cinza esverdeados viam tudo através de um véu fino de neblina. Ela caminhou em direção à estação de metrô na Fulton Street como todas as outras noites. 3 linhas de trem de volta para o Queens, cerca de 45 minutos se não houvesse atrasos. Mas quando ela virou no beco de atalho entre a Avenida 42 e a Rua Morrison, que ela sempre usava porque economizava 5 minutos, ela sentiu imediatamente que algo estava errado. 2 homens estavam no final do beco, costas contra a parede de tijolos, mãos enterradas nos bolsos das jaquetas. E a maneira como eles estavam parados dizia a ela imediatamente que não eram sem teto procurando um lugar para dormir. Eles estavam esperando. E eles estavam esperando por ela. Juliet parou. O instinto disse a ela para voltar, mas quando ela olhou por cima do ombro, um terceiro homem já estava parado na entrada atrás dela, bloqueando a saída. 6 anos caminhando para casa à meia-noite por ruas escuras em Manhattan e no Queens a ensinaram a ler situações, e essa situação dizia que ela não escaparia. O homem mais alto deu um passo à frente, seu rosto escondido sob um boné de beisebol puxado para baixo, e ele não falou. Ele apenas estendeu um envelope marrom. Juliet pegou, sua mão firme, e ela se perguntou se isso era porque ela era corajosa ou porque estava muito acostumada a ser encurralada sem ninguém vindo ajudar. Ela abriu o envelope. Dentro havia 3 fotografias. A primeira mostrava Theo saindo do hospital da NYU onde eu estava estagiando, mochila no ombro, fones de ouvido, um sorriso no rosto, sem saber que alguém estava parado do outro lado da rua com uma lente teleobjetiva lhe apontada para ele. A segunda mostrava Theo sentado em um café na esquina da Bleecker Street, cabeça curvada sobre um livro, um café com leite na frente dele, e o reflexo do fotógrafo claramente visível no vidro atrás de seu ombro. A terceira foi a que fez Juliet sentir como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Uma fotografia da porta da frente de seu apartamento-estúdio no Queens, com palavras escritas à mão em tinta vermelha, no verso que diziam que o contrato Hayashi não deveria ser assinado, que os olhos de seu irmão pareciam muito com os dela, e que seria uma pena se esses olhos nunca mais se abrissem. O homem mais alto retirou a mão da jaqueta, e Juliet captou o brilho de metal em sua cintura. Não uma faca, mas uma arma de fogo enfiada na parte de trás de suas calças, mostrada apenas o suficiente para ela ver, apenas o suficiente para ela entender que isso não era uma ameaça vazia. Ele disse que era apenas uma mensagem, sua voz baixa e calma, a voz de alguém que tinha feito isso muitas vezes, e que ela era inteligente e sabia o que fazer. Então todos os 3 desapareceram na escuridão tão rapidamente quanto apareceram, deixando Juliet sozinha no beco, as 3 fotografias em suas mãos, seu coração batendo forte o suficiente para quebrar suas costelas. Mas ela não correu para casa. E ela não chamou a polícia porque 6 anos vivendo na sombra do sindicato Steele a ensinaram que a polícia não resolvia esse tipo de problema. Ela voltou para a Torre Sterling. 20 minutos depois, ela estava do lado de fora da porta do escritório de Walken Steele, pouco antes das 5 da manhã, não batendo, mas empurrando-a. E ela não ficou surpresa ao encontrá-lo ainda lá, sentado na escuridão. A única luz na sala vindo das luzes da rua de Manhattan, filtrando através do vidro, e o brilho âmbar de um copo de uísque na mesa. Porque Juliet sabia que Walken Steele nunca dormia antes das 6 da manhã. Ela tinha limpado essa área tempo suficiente para saber disso.
Ela não falou. Ela simplesmente caminhou até a mesa e colocou as 3 fotografias na superfície de mogno. Walken olhou para elas. A primeira, a segunda, a terceira. Ela observou a mão dele apertar o copo de uísque, seus nós dos dedos ficando brancos. Então ele colocou o copo na mesa muito lentamente. Tão lentamente que ela sabia que se ele perdesse o controle, ele se estilhaçaria em sua mão. Ele pegou o telefone, discou um único número e falou 4 palavras em uma voz que Juliet nunca tinha ouvido antes. Não fria, não zangada, mas algo mais profundo e escuro do que ambos combinados. A voz de um homem traçando uma linha que ninguém cruzava e voltava. Ele disse para proteger o garoto. Ele encerrou a chamada, olhou para Juliet e disse em uma voz calma que seus olhos não combinavam porque estavam queimando, que dentro de 1 hora seu irmão teria proteção 24 horas que ele nunca saberia que existia, que ninguém tocaria nele. Ninguém. Juliet ficou lá olhando para ele e ela viu algo. 6 anos limpando este prédio nunca lhe mostraram. A raiva de Walken Steel. Não a fúria fria quando um negócio desmoronava. Não a raiva controlada quando um funcionário cometia um erro. Mas uma raiva primitiva e quente acendendo em olhos escuros porque alguém ousou ameaçar algo que ele tinha, por razões que nem ele nem ela ainda entendiam, decidido proteger. Ele disse que a família Caruso de Chicago queria o acordo do cassino de Atlantic City, que eles tinham plantado pessoas na equipe de intérpretes para sabotar o contrato Hayashi, e quando ela quebrou o plano deles naquela noite, ela se tornou um alvo. Ele se virou para ela, a aurora nascente atrás dele, formando um contorno brilhante ao redor de sua silhueta escura, fazendo-o parecer uma figura cortada de luz ou de sombra, dependendo de onde ela estava. Ele disse a ela que isso não era mais negócios, e foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Não, senhorita Ashford, não um tratamento formal, mas Juliet. E a maneira como soava em sua voz baixa não era nada como a maneira como qualquer outra pessoa dizia. Ele disse que isso era guerra. 1 semana se passou, e a Torre Sterling ainda estava sólida no meio de Manhattan, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de suas paredes de mármore e vidro à prova de balas, tudo havia mudado. Juliet Ashford agora tinha seu próprio escritório no 45º andar. Uma pequena sala no final do corredor que já fora um antigo espaço de armazenamento de registros que Diana Kessler limpou em uma única tarde. E quando Juliet entrou pela primeira vez, ela ficou lá por um longo tempo olhando para a mesa, a cadeira giratória, o computador de tela larga e a pequena placa do lado de fora da porta gravada com seu nome em latão. Então ela olhou para suas mãos, os calos ainda lá, a pele ainda rachada nos nós dos dedos médios, e ela pensou como era estranho que as mesmas mãos pudessem torcer um pano de chão às 3 da manhã e assinar e-mails para o maior conglomerado de investimentos do Japão às 3 da tarde. O programa de descoberta de talentos começou silenciosamente, sem anúncios ou fanfarra, exatamente como Juliet queria. Ela encontrou cada pessoa individualmente. Mabel primeiro, depois Franklin, depois Nená, depois 8 outros que ela tinha notado silenciosamente ao longo de 6 anos de limpeza. E cada conversa aconteceu na sala de descanso dos funcionários no porão, com um copo de café da máquina de venda automática, um lugar onde ninguém da alta administração jamais pisou. Mabel chorou quando Juliet perguntou se ela queria cozinhar novamente. Franklin ficou em silêncio por um longo tempo quando perguntado se ele poderia dar uma olhada no sistema de logística apenas uma vez. E Nená, a recepcionista noturna, disse apenas uma frase, que ela pensava que ninguém sabia que ela já tinha sido arquiteta. Preston Hale não disse nada publicamente. Ele ainda participava de reuniões. Ainda sentava em seu antigo lugar. Ainda usava seu terno cinza de 3 peças. Mas Juliet sentia seu desconforto da maneira como se sente a fumaça de cigarro velha agarrada às cortinas, invisível, mas inconfundivelmente lá. Ele nunca olhava diretamente para ela nas reuniões, sempre falando com Diana ou Raymond quando precisava se referir ao trabalho dela. Como se, recusando-se a reconhecer sua presença, ele pudesse torná-la invisível novamente. Mas Juliet estava acostumada a ser ignorada. 6 anos tinham sido um longo curso de treinamento, e ela sabia que Preston não era perigoso. Apenas um homem chegando aos 60, vendo o mundo que ele entendia desaparecer lentamente sob seus pés, sem saber como se adaptar.
Naquela noite, perto das 11, Juliette ainda estava sentada em seu novo escritório, relendo o apêndice técnico sobre design portuário que Hayashi enviara naquela tarde. Seus olhos cansados, mas sua mente clara porque 6 anos de turnos noturnos treinaram seu corpo para funcionar enquanto o resto do mundo dormia. Ela não ouviu passos. Walkenstiel movia-se mais silenciosamente do que qualquer pessoa que ela já conhecera para um homem de sua altura. E quando ela olhou para cima, ele já estava parado na porta segurando 2 copos de papel de café da máquina no final do corredor. Café que Juliette sabia que ele nunca tinha servido para mais ninguém neste prédio. Ele não falou. Ele colocou um copo na frente dela, manteve um para si, depois sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, abriu uma pasta que trouxera e começou a ler. Juliette olhou para ele por um segundo, depois voltou aos seus próprios documentos. E assim eles ficaram sentados um de frente para o outro na pequena sala no final do corredor do 45º andar, lendo, tomando notas, ocasionalmente bebendo café sem uma palavra. E o silêncio não era pesado ou tenso. Era o tipo de silêncio entre duas pessoas que não precisavam de palavras para sentir a presença uma da outra. E Juliet percebeu que esta era a primeira vez em 6 anos que ela não estava sozinha à meia-noite neste prédio. Perto da 1 da manhã, Walken fechou sua pasta, levantou-se e caminhou até a porta. Ele parou de costas para ela, uma mão apoiada no batente da porta, e falou sem se virar. Ele disse que ela não tinha medo dele. Não era uma pergunta, mas também não era bem uma afirmação. Ficava em algum lugar no meio, onde a curiosidade encontrava a confusão, porque Walkenstiel tinha vivido toda a sua vida em um mundo onde todos o temiam. E alguém que não temia era algo com o qual ele não tinha fórmula para lidar. Juliet levantou o olhar dos papéis, olhou para as costas largas no terno preto, a leve cicatriz no lado esquerdo do pescoço, apenas visível acima do colarinho, e ela respondeu em uma voz tão calma que era quase indiferente. Mas não era. Era a voz de alguém que a vida tinha batido até que não restasse nada a temer. Ela disse que tinha passado 3 anos sentada ao lado de uma cama de hospital, vendo seu irmão lutar contra a morte todos os dias. Ela tinha caminhado para casa às 4 da manhã por ruas onde nem táxis dirigiam. Ela tinha comido uma refeição por dia durante 6 meses para pagar contas médicas. E ela tinha sobrevivido a coisas muito mais assustadoras do que ele, Sr. Steele. Walken permaneceu na porta, de costas ainda viradas, mas Juliet viu seus ombros caírem ligeiramente. Não muito, apenas 1 milímetro, como uma parede de concreto desenvolvendo uma pequena rachadura que você tinha que olhar muito de perto para ver. Mas ela viu porque 6 anos sendo invisível a transformaram na observadora mais afiada do prédio. Então ele virou a cabeça apenas uma fração, o suficiente para ela ver um lado de seu rosto na luz do corredor. E em lábios geralmente desenhados retos como uma linha de lápis, apareceu algo que Juliette nunca tinha visto em 6 anos. Um sorriso tão pequeno que quase não existia, tão fugaz que ela teria perdido se tivesse piscado. Mas ela não piscou e ela viu a primeira rachadura na armadura de Walkenstiel. E ela sabia que aquela rachadura, não importa quão pequena, nunca mais cicatrizaria. 2 semanas depois daquele sorriso, em uma tarde de chuva pesada que fazia Manhattan parecer submersa atrás de uma vidraça embaçada, Diana Kessler bateu na porta do escritório de Juliet. Entrou, fechou-a atrás de si e sentou-se na cadeira em frente à mesa sem dizer uma palavra por quase 1 minuto inteiro. Juliet sabia esperar. 6 anos de silêncio a ensinaram que às vezes a melhor coisa que ela podia dar a alguém era o espaço para encontrar sua primeira frase. Minha mãe uma vez sentou exatamente onde você está sentada, disse Diana finalmente. Sua voz firme, embora seus olhos não estivessem. Suas bordas vermelhas como se ela tivesse chorado antes de vir e enxugado apressadamente no elevador. Não este lugar, não este escritório, mas uma cadeira como esta em um prédio como este à meia-noite, esfregando o chão, esvaziando latas de lixo, esfregando banheiros, para que na manhã seguinte eu tivesse dinheiro para ir à escola. Juliet colocou a caneta na mesa. Ela trabalhava em 3 empregos, continuou Diana, olhando pela janela onde a chuva desenhava linhas verticais no vidro como grades. Zeladora noturna em um prédio de escritórios na rua 56. Cozinheira de preparação matinal em uma pequena lanchonete perto da Penn Station. Trabalho de lavanderia à tarde em uma lavanderia em Hell's Kitchen.
Ela dormia 4 horas por dia, às vezes 3, às vezes 2, por 12 anos, para que eu pudesse entrar na faculdade de Direito, para que eu pudesse sentar naquela mesa. Diana gesticulou em direção ao seu próprio escritório no final do corredor. E quando me formei, quando recebi a oferta da Steel Holdings, ela não veio à cerimônia porque estava de turno na lavanderia e não conseguiu folga. E eu sei que ela chorou sozinha em casa naquela noite porque uma vizinha me contou depois, mas ela nunca me disse uma palavra. Ela ainda está viva? Juliette perguntou suavemente. Diana balançou a cabeça. 5 anos atrás, câncer de pulmão. Ela nunca fumou, mas 30 anos respirando produtos químicos de limpeza em salas fechadas dão o mesmo resultado. O silêncio entre as duas mulheres era mais pesado do que a chuva lá fora, mas não era frio. Era quente da maneira que apenas aqueles que caminharam pela mesma estrada escura podiam sentir quando se reconheciam. Ela viveu o suficiente para ver você ter sucesso, disse Juliette. Ela viveu. Diana ela sentiu. Mas ela não viveu o suficiente para ver um neto. Eu não tenho filhos, Juliette. Eu tentei por anos, mas ela parou, engoliu em seco, e Juliette viu o queixo de Diana tremer ligeiramente. Um gesto que a conselheira-chefe mais afiada da Steel Holdings nunca permitiria que mais ninguém testemunhasse. Mas meu corpo não me deixou. Diana, disse Juliette gentilmente. Na semana passada encontrei-me com uma assistente social, disse Diana, sua voz agora realmente tremendo, incapaz de esconder. Há uma garotinha, 8 anos, que perdeu os pais em um incêndio em um apartamento no Bronx no mês passado. Ela está em cuidados temporários e precisa de uma família. E eu continuo pensando no que minha mãe diria se ainda estivesse viva. E eu sei exatamente o que ela diria. Ela diria, Diana, eu criei você sozinha com 3 empregos. Você pode criar uma criança com amor. Juliette levantou-se, contornou a mesa e envolveu os braços em volta de Diana Kessler, a mulher mais fria e afiada do 45º andar. E Diana segurou em troca, agarrando as costas de Juliette como uma pessoa se afogando agarrada a uma corda de salvamento. E elas ficaram assim na pequena sala no final do corredor, enquanto a chuva caía sobre Manhattan lá fora. Sua mãe ficaria orgulhosa, Juliette sussurrou. Faça isso, Diana. A criança precisa de você. Naquela tarde, perto das 6, quando a maioria dos funcionários tinha ido para casa e o 45º andar estava quase vazio, o telefone de Juliette vibrou. Ela olhou para a tela e sorriu instantaneamente. O tipo de sorriso que ninguém na Torre Sterling jamais vira em seu rosto. Largo, caloroso, desprotegido, o sorriso de uma irmã mais velha. Ela saiu para o corredor para atender a ligação, sem saber que o escritório de Walken ficava a apenas 3 portas de distância e que a porta estava aberta. Ei, garoto, disse ela, sua voz tão gentil que se alguém na Torre Sterling ouvisse sem vê-la, não acreditaria que era a mesma mulher que enfrentara Walken Steel e Preston Hale sem piscar. Eu sei. Não se preocupe, estou comendo direito. Sim, isso é uma mentira. Mas mentir por amor dói menos do que a verdade. Você lembrou de tomar seus suplementos? O que o médico disse sobre os resultados deste mês? Bom, isso é ótimo. Estou tão orgulhosa de você. Você sabe disso. Estou sempre orgulhosa de você. Ela riu suavemente de algo que Theo disse do outro lado. Sim, prometo que passarei aí neste fim de semana. Vou cozinhar aquela massa que você gosta. Sim, aquela com trufas que a mamãe costumava fazer. Eu lembro da receita. Eu lembro de tudo. Sua voz caiu na última frase e ela virou o rosto para a parede, uma mão pressionando o olho. Porque às vezes lembrar de tudo não era um presente, mas um fardo. Amo você, garoto. Estude bastante. Ela encerrou a chamada, respirou fundo, esfregou o rosto, colocou o sorriso de volta no lugar, como se colocasse uma máscara novamente. Depois se virou e congelou. Walken Steel estava na porta de seu escritório, a menos de 10 passos de distância, segurando uma pasta a caminho de uma reunião. E ela soube instantaneamente, pela maneira como ele estava parado e pela maneira como olhava para ela, que ele tinha ouvido. Não tudo, mas o suficiente. Eles se enfrentaram no corredor vazio às 6 da tarde. A última luz do sol inclinada através das janelas ocidentais, lançando uma longa faixa de luz pelo chão de mármore entre eles. E Walken falou em uma voz que ela reconheceu imediatamente. A mesma voz que ele usara no escritório escuro naquela noite, quando ela lhe contou sobre Theo. Não fria, não ameaçadora, apenas plana e oca,
como uma sala que alguém esvaziou de móveis. Ele não sabe de nada, sabe? Sobre tudo isso. Sobre o trabalho de zeladora, sobre este prédio, sobre o que você fez. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E estava correta. Isso mesmo, disse Juliet. E você manterá esse segredo. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse pensar. E ambos ouviram. Ambos entenderam. Ela o chamou de você. Não senhor Steele, não senhor, mas você. Uma pequena palavra que mudou a distância entre eles mais do que qualquer contrato de 200 milhões de dólares jamais poderia. Walken não a corrigiu. Ele não a lembrou do tratamento adequado. Ele simplesmente assentiu uma vez lentamente, depois atravessou a faixa de luz no chão, passou por ela e caminhou em direção à sala de conferências. Mas quando ele passou, Juliet sentiu o cheiro de café preto e sândalo e algo que ela não conseguia nomear. Algo que ficou com ela durante aquela noite e muitas noites depois. E ela sabia que uma pequena palavra tinha mudado algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. 3 meses se passaram mais rápido do que Juliet esperava. Ou talvez o tempo sempre passasse mais rápido quando alguém estava ocupado vivendo em vez de apenas sobrevivendo. E em uma manhã de sexta-feira, no início de dezembro, quando Manhattan estava sob um fino véu de névoa de início de inverno, a sala de conferências principal no último andar da Torre Sterling parecia inteiramente diferente daquela noite em que 12 intérpretes falharam e uma zeladora entrou pelas portas de carvalho. Hoje as portas estavam escancaradas. A mesa estava coberta com toalha branca. Garrafas de champanhe alinhavam bandejas de prata. E as pessoas sentadas ao redor da mesa não usavam mais suor na testa ou desespero nos olhos. Elas riam, apertavam as mãos, levantavam seus copos porque o acordo Hayashi estava completo. 200 milhões de dólares assinados oficialmente. E a Steel Holdings acabara de entrar na maior fase da história da empresa. Na tela enorme, Hayashi Kenji estava sentado em Tóquio em um terno cinza claro com seus 2 assistentes ao seu lado. Mas hoje ele sorria do começo ao fim. E quando ele falou, a sala ficou em silêncio. Não por medo como naquela noite, mas por respeito. Ele disse que queria anunciar algo. Que o grupo Hayashi decidira expandir o projeto não apenas em Atlantic City, mas por toda a costa leste dos Estados Unidos, de Boston a Miami, e que desejava oferecer à senhorita Ashford o cargo de diretora de comunicações para todo o programa de parceria. Juliet estava no canto da sala, segurando uma taça de champanhe da qual ainda não tinha bebido, e sentiu cada olho voltado para ela. Mas desta vez, não foi nada como naquela noite. Não havia desprezo, nem dúvida, apenas reconhecimento. E ela teve que pressionar suas emoções bem fundo para manter o rosto composto, porque esta era a primeira vez em 6 anos que ela estava nesta sala sem um esfregão nas mãos. Mas a cerimônia não foi apenas para ela. Diana levantou-se, convidou Mabel, Franklin, Nena e 8 outros do programa de talentos para entrar na sala de reuniões. E enquanto passavam pelas portas de carvalho, Juliet viu as mãos de Mabel tremendo. Viu Franklin mais ereto do que ela jamais o vira na logística. Viu Nena usando a blusa mais bonita que possuía e constantemente alisando o cabelo porque não sabia onde colocar as mãos. Franklin aproximou-se de Juliet, segurando uma pequena placa de madeira que ela reconheceu imediatamente como feita à mão. Porque Franklin era o tipo de homem que fazia tudo à mão e acreditava que o que era feito pelas próprias mãos carregava mais significado do que qualquer coisa comprada com dinheiro. E gravadas nela estavam as palavras que diziam que era para Juliet Ashford, a pessoa que lhes ensinou que o valor de uma pessoa não estava no uniforme que vestia, mas no coração que carregava. Juliet pegou a placa com as 2 mãos, seus dedos calejados traçando cada letra esculpida, e ela não chorou. Mas Diana viu seu queixo tremer, e Diana entendeu. Walken estava na cabeceira da mesa, observando em silêncio. E quando todos se acomodaram, ele falou. Ele disse que a Steel Holdings estabeleceria uma fundação de caridade para apoiar famílias enfrentando dificuldades médicas, financiada pelos lucros do projeto Hayashi, e que Juliet Ashford serviria como presidente da fundação. Juliet olhou para ele e ele olhou de volta. E em uma sala cheia de pessoas, aquele olhar demorou mais do que o necessário para um anúncio de negócios, embora ninguém tenha notado,
exceto Diana, que sempre via o que os outros perdiam. Juliet disse que aceitava, mas com uma condição. E Preston Hale, que aprendera em 3 meses que sempre que Juliet Ashford dizia a palavra condição, era melhor ficar quieto e ouvir, permaneceu imóvel em sua cadeira. Ela disse que a primeira família que a fundação apoiaria tinha que ser a família Benson. Raymond Cross perguntou quem era Benson. Juliet disse que ele era um segurança noturno, 60 anos, trabalhava aqui há 7 anos sem tirar um único dia de folga. E agora ele estava vendendo o único carro que possuía, vendendo a aliança de casamento de sua falecida esposa, pedindo emprestado a agiotas na rua para pagar a cirurgia de sua neta. Uma menina de 5 anos com uma doença cardíaca congênita. E ninguém no prédio sabia porque ninguém tinha perguntado. O silêncio se seguiu, o tipo de silêncio que Juliet conhecia bem. O silêncio de pessoas que acabaram de ser lembradas de que falharam em ver alguém sofrendo. Walken disse de acordo sem reuniões, sem votos, sem precisar do consentimento de ninguém. Na tela, Hayashi Kenji tirou os óculos. E quando falou, sua voz carregava algo diferente. Não mais a de um investidor, mas a de um homem que vivera mais de 60 anos e não esquecera de onde viera. Ele disse à senhorita Ashford que queria compartilhar algo, que quando a viu pela primeira vez em um uniforme de zeladora falando japonês impecável naquela noite, ela o lembrou de sua mãe. Uma matemática verdadeiramente brilhante, que podia resolver equações diferenciais em sua cabeça mais rápido do que outros podiam somar e subtrair. Mas depois da guerra, quando sua família perdeu tudo, ela se tornou costureira para criar 4 filhos, sentada em uma máquina de costura da manhã à noite por 20 anos, sem uma única reclamação. E ela o ensinou que inteligência e dignidade podiam se esconder em lugares que ninguém esperava. E vendo Juliet esta noite, ele sabia que ela estava certa. Juliet sorriu para a tela e agradeceu, dizendo que significava mais para ela do que ele poderia pensar. Depois que todos saíram gradualmente, depois que Mabel levou a última fatia de bolo para casa para seu neto, depois que Franklin apertou a mão de Juliet por tanto tempo que ela teve que dar um tapinha nas costas dele para fazê-lo soltar, depois que Diana piscou para ela do final do corredor e desapareceu no elevador. Walken aproximou-se de Juliet, mais perto do que o habitual, perto o suficiente para ela sentir o cheiro familiar de café preto e sândalo. E ele falou muito suavemente, apenas para os dois ouvirem, dizendo que a família Caruso tinha sido cuidada. 4 palavras, sem explicação, sem detalhes. E Juliet não perguntou, porque ela tinha vivido em seu mundo tempo suficiente para saber que cuidada no vocabulário de Walken Steel não significava a mesma coisa que significava no de todos os outros. E ela percebeu que não tinha medo disso. Ela não sentia repulsa. Ela não julgava. E era precisamente essa ausência de julgamento que a mantinha acordada às 3 da manhã em seu estúdio no Queens, perguntando-se o quanto 6 anos na sombra do sindicato Steel a tinham mudado. E se a parte que ela tinha perdido era a parte que ela precisava perder para sobreviver. 2 semanas após a cerimônia de assinatura, em uma tarde de terça-feira comum, como qualquer outra terça-feira, o telefone de Juliet vibrou enquanto ela estava sentada em seu escritório, revisando os planos de design do porto que Hayashi enviara. E o nome de Theo iluminou a tela. Mas desta vez, a voz de seu irmão não era a voz de um garoto perguntando se sua irmã viria no fim de semana para cozinhar macarrão. Era a voz de um estudante de medicina acelerado no departamento de pediatria do hospital da NYU, com um caso à sua frente que ele não conseguia lidar sozinho. Ele disse a ela que precisava dela no hospital agora, falando rápido e cortado, sua voz pressionada da maneira que as pessoas fazem quando estão na frente de uma criança assustada e não querem que essa criança tenha mais medo. Ele disse que havia uma paciente pediátrica, uma menina de 6 anos, japonesa. Uma família que só chegara aos Estados Unidos 2 semanas antes. Os pais não falavam inglês. A criança tinha febre alta e sintomas que ele suspeitava serem uma reação alérgica grave, mas ele não podia confirmar porque não entendia o que eles estavam dizendo. A equipe de intérpretes do hospital não tinha ninguém que falasse japonês naquele dia. E então ele fez uma pausa por 1 segundo e disse que se lembrou de alguém lhe dizendo que sua irmã sabia japonês. Juliet apertou o telefone e perguntou quem lhe contou. Ele disse, Diana Kessler.
que ela tinha ligado para o hospital na semana anterior procurando por Juliet. Falou com a mesa pediátrica e, quando soube que ele era irmão de Juliet, contou a ele sobre o novo emprego de Juliet. E ele disse que tinha tantas perguntas, mas agora não era a hora. Agora ele precisava dela lá porque a garotinha estava apavorada e ele não podia dizer a ela que tudo ficaria bem. Juliet perguntou onde ele estava e ele disse ala pediátrica, 7º andar. E ela disse 20 minutos. Juliet chegou ao hospital da NYU em 18 minutos, correndo do metrô por 4 quarteirões da cidade. E quando ela pisou na ala pediátrica do 7º andar, seu cabelo tinha se soltado do grampo. Seu casaco pendia de um ombro e ela viu Theo esperando do lado de fora do quarto 12. Mais alto do que ela lembrava, mais magro do que ela lembrava, seu jaleco branco um pouco solto nos ombros. E os olhos com que ele olhou para ela enquanto ela descia o corredor eram os olhos do garoto de 15 anos deitado em uma cama de hospital anos atrás, agora colocados no rosto de um homem de 21 anos tentando salvar outra pessoa. Ela entrou no quarto e viu a garotinha deitada na cama, o rosto vermelho de febre, olhos arregalados enquanto olhava para o teto, como se fosse um mundo completamente estranho. Seus pais sentados de cada lado, a mãe agarrando a mão da filha, o pai em pé impotente falando em japonês que ninguém na sala entendia. E Juliet reconheceu a expressão em seus rostos imediatamente. Ela tinha usado essa expressão por 3 anos. A expressão de pais vendo seu filho sofrer enquanto incapazes de fazer qualquer coisa. Ela disse olá gentilmente em japonês, ajoelhando-se ao lado da cama da criança, apresentando-se e dizendo à menina que tinha vindo para ajudá-la. E o alívio no rosto da mãe foi algo que Juliet lembraria pelo resto de sua vida, como ver alguém respirar novamente depois de estar debaixo d'água. E nos 40 minutos seguintes, ela interpretou entre a família e a equipe médica, perguntando sobre histórico de alergia, sobre o que a criança tinha comido, sobre quais medicamentos ela estava tomando. E por causa das informações que Juliet transmitiu, Theo confirmou que a menina estava tendo uma reação alérgica a um antibiótico que tinha sido prescrito anteriormente sem conhecimento de seu histórico. E ele imediatamente alertou o médico assistente para mudar o protocolo de tratamento. Quando a febre da criança começou a baixar e ela adormeceu nos braços da mãe. Quando o pai se curvou e disse obrigado, em japonês para Juliet, em uma voz embargada. Juliet saiu para o corredor e viu Theo esperando lá, as costas contra a parede, mãos nos bolsos do jaleco. E a maneira como ele olhou para ela não era o olhar grato de um residente que acabara de receber ajuda. Era o olhar de um irmão mais novo percebendo que não sabia quem era sua irmã. Ele disse 8 idiomas, não como uma pergunta, sua voz baixa, e disse que Diana tinha lhe contado. Juliet encostou-se na parede oposta, os dois de frente um para o outro, através do corredor pediátrico, esvaziando lentamente sob as luzes fluorescentes do final da tarde. Ele disse que queria saber, sua voz tremendo pela primeira vez desde que ele era aquele garoto de 15 anos esperando pela cirurgia. Que ele queria saber tudo. Colômbia, 8 idiomas, por que ela nunca tinha contado a ele. Juliet fechou os olhos por um segundo, depois abriu, e então ela contou a ele. Ela contou sobre Colômbia, sobre auditórios com 300 alunos, sobre professores chamando-a de melhor aluna de sua turma, sobre a noite em que recebeu sua carta de aceitação para o programa de pesquisa de pós-graduação e dançou em seu pequeno apartamento em Morningside Heights até os vizinhos baterem na parede. Ela contou sobre a ligação do hospital, sobre o médico dizendo tumor e maligno na mesma frase, sobre sentar no chão do banheiro do dormitório chorando por 3 horas antes de se levantar, lavar o rosto e começar a vender tudo. Ela contou sobre o pedido de licença que apresentou na manhã seguinte, sobre a maneira como seu orientador olhou para ela como se ela estivesse jogando fora um diamante, sobre 3 anos sentada ao lado de sua cama, enquanto a quimioterapia fluía para o corpo dele e o dinheiro fluía para fora da conta dela mais rápido que a água. E ela contou sobre a primeira noite em que empurrou um carrinho de limpeza pelos corredores da Torre Sterling às 11 da noite, usando um uniforme cinza e sapatos de borracha, dizendo a si mesma que era apenas temporário. Até que temporário se tornou 6 anos, e 6 anos se tornaram uma vida. Ele disse que ela fez tudo por ele. Não como uma pergunta, mas como uma verdade. Ele tinha acabado de engolir como a pílula mais amarga de sua vida.
e lágrimas caíram de seus olhos, não soluçando, mas o tipo que simplesmente derrama quando o corpo não consegue mais segurá-las. Correndo pelas bochechas encovadas de um estudante de medicina de 21 anos, parado em um corredor de hospital que ele jurou dedicar sua vida a salvar outros. Agora percebendo que a pessoa que o salvou primeiro, o salvou mais, o salvou a um custo que ele não podia imaginar, era a mulher parada na frente dele com mãos calejadas e olhos cinza esverdeados que estavam secos porque ela tinha chorado todas as suas lágrimas há muito tempo. Ele a chamou de irmã e disse que passaria a vida inteira sendo digno do que ela tinha sacrificado. Juliet deu um passo à frente, colocou as duas mãos nos ombros do irmão, olhou nos olhos que eram exatamente como os de sua mãe e falou na voz mais firme que pôde encontrar naquele momento, dizendo a ele que ele já era digno, que ele sempre tinha sido digno. Desde o primeiro dia em que ele deitou naquela cama de hospital, olhando para ela com aqueles olhos e disse que sentia muito por fazê-la sofrer. Ele tinha sido digno de mais do que qualquer coisa que ela já tivesse feito. Theo a abraçou e Juliet o abraçou de volta. E eles ficaram assim no corredor pediátrico do hospital da NYU, enquanto enfermeiras passavam e desviavam o olhar porque todos sabiam que havia momentos em um hospital mais sagrados do que qualquer cirurgia. E este era um deles. Naquela noite, Juliet voltou para a Torre Sterling, não por causa do trabalho, mas porque precisava de um lugar para ficar quieta depois de segurar Theo no corredor do hospital e sentir cada parede que ela construíra ao longo de 6 anos desmoronar em uma única tarde. E o único lugar em que ela conseguia pensar era a sala de conferências principal no último andar, a sala onde tudo começara. Ela não acendeu as luzes. Ela caminhou pela porta de carvalho ainda aberta, entrou na escuridão e parou no local exato onde 3 meses antes ela estivera com um carrinho de limpeza, um esfregão, um borrifador, um uniforme cinza desbotado, solas de borracha gastas e um segredo de 6 anos em seus lábios. Agora ela estava no mesmo lugar, usando um casaco de lã preto, seu cabelo solto, olhos cinza esverdeados olhando para Manhattan, através da parede de vidro do chão ao teto, a cidade iluminada abaixo como um universo em miniatura. Milhões de janelas, milhões de histórias, milhões de pessoas vivendo vidas que ninguém mais vê. Ela ouviu passos antes de se virar, mas não se virou porque os reconheceu. Leves e uniformes, os passos do único homem que ela conhecia que podia se mover quase silenciosamente, apesar de ser quase uma cabeça mais alto que ela. Walken parou ao lado dela na parede de vidro. Nem muito perto, nem muito longe. Exatamente a distância que os dois tinham estabelecido inconscientemente nos últimos 3 meses. Perto o suficiente para sentir a presença. Longe o suficiente para que nenhum dos dois tivesse que reconhecer nada. O silêncio se estendeu por um longo tempo. Manhattan cintilava lá abaixo. Então Walken falou, sua voz mais baixa do que o habitual, tão baixa que quase afundou na escuridão circundante. Ele disse que o nome de sua mãe era Margaret. Juliet não se virou. Ela ficou parada, olhos para frente, ouvindo, porque 6 anos sendo invisível a ensinaram que quando alguém começa a contar o que nunca contou a ninguém antes, a melhor coisa que ela pode fazer é ficar parada e deixar as palavras caírem. Walken disse que ela ensinava piano, e Juliet ouviu a voz dele mudar. Não a voz de um executivo-chefe, não a voz de um chefe, mas a voz de uma criança lembrando de uma peça de música que parou de tocar há muito tempo. Ele disse que antes de conhecer o pai dele, ela ensinava piano em um pequeno estúdio em Brooklyn Heights. Ela tocava Chopin como se Chopin tivesse escrito apenas para ela. Alunos faziam fila para aprender com ela. Então ela conheceu o pai dele em um concerto de caridade. E o pai dele era habilidoso. Habilidoso em fazer as pessoas acreditarem que a escuridão também poderia ser um tipo de luz se ele olhasse para ela do ângulo certo. Walken fez uma pausa, seus dedos vagando novamente para o bolso do colete. Para o relógio de bolso de prata que Juliet o vira tocar no escritório escuro naquela noite. Ele disse que quando ela percebeu em que mundo tinha entrado, já era tarde demais. Ela nunca mais tocou piano. O pai dele nunca proibiu. Ele não precisava. Ele simplesmente transformou a vida dela pouco a pouco em uma gaiola sem grades. O tipo de gaiola onde a vítima nem sabe que está presa até tentar voar e perceber que suas asas esqueceram como. Juliet fechou os olhos.
Margaret, na história de Walken, não era uma estranha. Juliet a reconheceu em Mabel fugindo de um marido abusivo, em Nená abandonando sua carreira pela família. Em si mesma, uma mulher com 8 idiomas na língua que passou 6 anos sem falar. Walken disse que ela morreu quando ele tinha 19 anos. Doença. Mas ele sempre acreditou que ela não morreu de doença. Ela morreu porque parou de tocar música. Silêncio. Manhattan ainda brilhando. Escuridão espessa na sala de conferências. Então Walken virou-se para olhar para ela pela primeira vez desde que entrou. E na luz da cidade refletida através do vidro, seus olhos não eram pretos sem fundo como de costume. Havia algo profundo dentro deles, como uma vela no final de um túnel, tão pequena que poderia ser extinta a qualquer momento. Ele disse que ela o lembrava de sua mãe lentamente, cada palavra carregando o peso da confissão. E que isso o assustava mais do que qualquer inimigo que ele já tivesse enfrentado. Juliet virou-se para olhar para ele. Na escuridão, o rosto de Walken Still não era o rosto de um chefe, não o rosto de um executivo-chefe, não o rosto de um homem que podia fazer toda a costa leste tremer com um telefonema. Era o rosto de um filho de 19 anos, ainda parado ao lado da cama de sua mãe, ainda ouvindo o piano desaparecer, ainda segurando o relógio de bolso de prata que ela deixou para trás e se perguntando quem ele se tornara desde aquele dia. Juliet não disse nada. Ela simplesmente estendeu a mão devagar, gentilmente, e colocou a mão sobre a dele apoiada no vidro. Sua mão era pequena na dele, seus dedos calejados tocando nós dos dedos que tinham assinado ordens que ela não queria saber os detalhes. E ele não se afastou. Nenhum beijo, nenhuma declaração, nenhuma promessa, apenas duas mãos se tocando na escuridão da sala de conferências do último andar da Torre Sterling. Manhattan brilhando abaixo como 1 milhão de velas. E eles ficaram lá tempo suficiente para as luzes da cidade mudarem pelo chão. E ambos sabiam que tudo tinha acabado de mudar silenciosamente, sem drama, silencioso e certo da maneira como a aurora chega, não convidada, mas inevitável. E uma vez que ela vem, a escuridão não tem mais onde ficar. 2 anos após a noite em que duas mãos se tocaram na escuridão da sala de conferências da Torre Sterling, Juliet Ashford estava no palco de um auditório na Filadélfia, diante de 300 pessoas. Não em um uniforme cinza desbotado, não segurando um esfregão e um limpador de vidro, mas usando um blazer azul escuro que Diana a ajudara a escolher e sapatos de couro com os quais ela ainda não estava acostumada porque seus pés lembravam solas de borracha gastas mais claramente. E quando as luzes do palco brilharam em seus olhos, ela se lembrou das luzes fluorescentes às 3 da manhã, nos corredores da Torre Sterling. As luzes que 6 anos antes apenas ela e seu carrinho de limpeza passavam por baixo. A fundação de caridade que ela presidia ajudara mais de 200 famílias em 2 anos. A neta do Sr. Benson passara por uma cirurgia bem-sucedida e estava agora na primeira série. O programa de descoberta de talentos expandira-se para 17 outras empresas ao longo da costa leste. Mabel estava agora comandando as operações culinárias de todo o sistema de edifícios da Steel Holdings, com menus elogiados pelas revistas de culinária de Nova York. Franklin reestruturara a logística para economizar à empresa mais de 2 milhões de dólares por ano. E Nená estava liderando a equipe de design arquitetônico de interiores para o projeto Hayashi em Atlantic City. Mas Juliet não listou esses números no palco. Ela contou uma história. A história de uma zeladora empurrando um carrinho de limpeza à meia-noite e acidentalmente sussurrando japonês através de uma porta entreaberta. Quando ela terminou, uma mulher na quinta fila levantou a mão, cabelos prateados, cerca de 55 anos, sua voz tremendo ligeiramente, e perguntou diretamente se Juliet não estava com raiva. Se 6 anos limpando escritórios e sendo invisível, enquanto possuía 8 idiomas e um diploma de Columbia, não pareciam um desperdício. Juliet olhou para a mulher e viu a verdadeira pergunta em seus olhos. Não sobre Juliet, mas sobre si mesma, sobre os anos que ela se sentira ignorada. E Juliet disse que não tinha desperdiçado nada. Que ela passara 6 anos aprendendo humildade, resistência e o que realmente importava na vida. Que todas as noites empurrando um carrinho de limpeza por corredores de mármore a ensinaram que seu valor não estava nas roupas que vestia ou no título em uma placa de porta, mas em como ela tratava as pessoas e nas escolhas que ela estava disposta a sacrificar tudo para fazer.
E se ela se arrependia de alguma coisa, era apenas que tinha levado muito tempo para recuperar sua voz. Embora talvez ela precisasse de todos aqueles anos silenciosos, para que quando ela finalmente falasse, ela tivesse algo que valesse a pena dizer. Após a palestra, uma jovem de cerca de 22 anos, rabo de cavalo, camiseta amassada, mochila de lona no ombro, aproximou-se timidamente e disse que seu nome era Phoebe, que ela estava estudando educação, mas trabalhava em uma lavanderia de dia para pagar a mensalidade, e muitas vezes se sentia invisível, como se seu trabalho apagasse seu valor. Juliet pegou a mão de Phoebe, segurou-a firmemente, olhou em seus olhos e viu a si mesma 7 anos antes. Exausta, sozinha, mãos rachadas por produtos químicos, olhos vermelhos pela falta de sono, mas recusando-se a desistir. E disse a Phoebe que não havia trabalho sem valor, apenas uma sociedade que não reconhecera o valor de cada trabalho. Que passar roupas de dia e estudar à noite não diminuía seu valor, mas provava que ela tinha mais valor do que qualquer um que nunca teve que lutar pela educação. E ela disse para ela nunca esquecer isso. Phoebe chorou, agradeceu e foi embora. E Juliet a viu desaparecer pelas portas do auditório, pensando que esta era a verdadeira razão pela qual ela tinha falado naquela noite. Não para salvar um acordo de 200 milhões de dólares, mas para que um dia uma garota chamada Phoebe soubesse que não era invisível. No voo de volta para Nova York naquela noite, o dia de manhã, Juliet sentou-se perto da janela observando nuvens brancas abaixo quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Walken, perguntando se ela queria coordenar a expansão de Hayashi na Europa, Londres, Paris, Berlim. E ela sorriu e respondeu que sim, mas que precisava trazer uma equipe porque conhecia algumas pessoas muito capazes, ainda esperando por uma oportunidade. E a resposta dele veio imediatamente dizendo para ela contratar quem ela quisesse, seguida um segundo depois por outra mensagem não relacionada ao trabalho, não relacionada a Hayashi ou Europa ou dinheiro. Apenas 4 palavras que 2 anos antes Walkenstiel teria mordido a língua em vez de escrever, dizendo para ela mandar mensagem quando chegasse em casa. Juliet olhou para aquelas 4 palavras e sorriu. Não o sorriso de uma diretora de comunicações, não o sorriso de uma presidente de fundação, não o sorriso de uma graduada em Colômbia com 8 idiomas, mas o sorriso de alguém que caminhou por 6 anos de escuridão e finalmente encontrou alguém que realmente a viu. Não porque ela traduziu contratos ou salvou acordos, mas porque ele olhou nos olhos cinza esverdeados, que ninguém se preocupou em olhar por 6 anos, e viu algo que o assustava mais do que qualquer inimigo. Algo chamado esperança. Na manhã seguinte, enquanto Juliet caminhava pelo corredor do 45º andar da Torre Sterling, ela viu um jovem empurrando um carrinho de limpeza. Uniforme cinza, solas de borracha novas, postura ligeiramente curvada de turnos noturnos desconhecidos. E ela parou, cumprimentou-o pelo nome, perguntou como estava o trabalho, disse para ele procurá-la a qualquer momento se precisasse de alguma coisa. E sorriu enquanto caminhava, sabendo que em alguns meses ela perguntaria sobre seu passado, seus sonhos, as habilidades que ele estava escondendo atrás do uniforme cinza. Porque a lição mais importante de sua vida veio de 6 anos empurrando um carrinho por corredores onde ninguém havia. Que por trás de cada pessoa aparentemente invisível há uma história esperando para ser descoberta. Que o valor de uma pessoa nunca está no uniforme que ela veste ou na cadeira em que se senta, mas no coração que carrega e como ela escolhe tratar o mundo. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer não é gritar em uma multidão, mas sussurrar no momento certo quando ninguém espera que você tenha uma voz. E que às vezes, apenas às vezes, uma frase sussurrada em japonês de uma zeladora através de uma porta entreaberta pode mudar tudo. E eu quero dizer tudo. Essa é a história de Juliet Ashford, a zeladora de 8 idiomas da Torre Sterling. E agora eu quero ouvir a sua história. Como essa história fez você se sentir? Você já se sentiu invisível? Você conhece alguém vivendo uma vida que não reflete quem eles realmente são? Compartilhe comigo nos comentários. Eu leio todos e quero genuinamente ouvir o que está em seu coração porque cada história merece ser contada e cada pessoa merece ser vista. Se essa história tocou você, por favor, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso
e inscreva-se no nosso canal para mais histórias como esta todos os dias. Desejo a você e a quem você ama boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia que virá. Adeus e vejo você no próximo vídeo.